Provedor de internet no Simples Nacional. Compensa faturar SVAs? Se você quer saber, acompanhe esse vídeo até o final. Vamos lá então, pessoal. Uma pergunta recorrente que eu recebo dos provedores é: eu estou no Simples Nacional, eu quero colocar SVAs, compensa? É vantajoso? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês a diferença entre dois tipos de SVA e se compensa ou não você segregar a receita no seu provedor entre SM e SVA. Então primeira coisa, a gente precisa entender o que é o Simples Nacional. Simples Nacional é um regime especial que foi criado para beneficiar pequenas e médias empresas. Dentro do documento DAS, ele tem todos os impostos que uma empresa paga. Então o empresário ele pega e paga somente um documento, o DAS. Porém, dentro do documento tem todos os impostos que poderia ser o IPI, o ISS, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição e a contribuição patronal. Por que é importante saber disso? Porque nós vamos falar aqui de serviços que são tributados pelo ICMS, serviços que são tributados pelo ISS e serviços que não são tributados nem pelo ICMS e nem pelo ISS. Então, mesmo você estando no Simples Nacional, como no DAS é rateado esses impostos, então se você, por exemplo, não tem o ISS no teu serviço, tem o ICMS, ele vai estar dentro do DAS. Se no teu serviço tem o ISS e não o ICMS, é o ISS que vai sair no DAS. Se você presta serviço que tem ICMS e ISS no seu DAS, eles vão ser calculados separadamente, porém no seu DAS total vai constar os dois impostos lá, além dos outros impostos que são comuns a todos os serviços. Ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é o SCM? Serviço de Comunicação Multimídia. Eu queria ler com vocês aqui a definição da Anatel. Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão, recepção de informações multimídia. Guarda esse detalhe aqui, permitindo inclusive provimento de conexão à internet. Por que guarde esse detalhe? Permitindo inclusive o provimento de conexão à internet. Entende-se que o serviço de comunicação multimídia, ele não dá provimento à internet. Ele possibilita o provimento à internet. Em cima disso, tem o serviço de conexão à internet. Então, o que aconteceu? Como esses serviços são tributados de forma diferente, a discussão técnica veio para a discussão tributária. Por quê? Provedores entenderam o seguinte: se SCM não dá conexão à internet, ele possibilita. E nós temos um serviço que é chamado de SCI, Serviço de Conexão à Internet. Então, por que nós não podemos tributar eles separados? Eu vendo um plano de internet, eu cobro um valor, um exemplo, R$100 pelo plano de internet, e eu quero cobrar o SCM, quero cobrar o SCI separado. Então, eu vou explicar para vocês dois tipos de SVA, e esse SCI já é o primeiro. Nós acabamos de falar sobre ele. É o que a gente chama de SVA puro. Ele está junto com o serviço de comunicação multimídia. Então, quando o provedor ele entrega a internet na casa do cliente, ele está entregando o serviço de transmissão, emissão, recepção e também o serviço de conexão à internet. E esse serviço de conexão, ele não é tributado pelo ICMS por ele não ser entendido como um serviço de telecomunicações. Já o SCM, ele é um serviço de telecomunicações. Então, ele é tributado pelo ICMS. O ICMS, hoje, ele tem alíquotas, né? Em cada estado tem a sua alíquota, mas ele está entre 17% e 22%, dependendo do estado. O serviço de conexão à internet, por não ser um serviço de telecomunicações, ele não é tributado pelo ICMS. Por ele não constar também na lei de serviços, ele não é tributado pelo ISS. Então, se o seu provedor faturar o serviço de conexão à internet, ele não, dentro do DAS que ele vai pagar, não vai constar ICMS nem ISS, apenas os outros impostos. Em cima disso, então, o que eu posso falar a mais do SCI? Fiscos estaduais.
Porque os fiscos estaduais são prejudicados com essa segregação, porque você pega o valor do seu plano de internet e você embute lá uma parcela que você não tributa pelo ICMS. Então existe uma grande possibilidade dos fiscos estaduais tentarem tributar o ICMS em cima de todo o serviço do seu provedor. Então ele vai tentar de qualquer forma desqualificar o serviço de SCI. Como ele é um serviço que tem a tributação menor, ele pode ser enquadrado como uma fraude ou uma farsa. Então você precisa provar que ele existe, você precisa, através dos seus DREs, das suas informações, provar a despesa que você tem com esse serviço para que você justifique o preço que você cobra. E mesmo assim, você pode ter problemas com o fisco, que eles entendem que esse serviço é um serviço que está intrínseco, está junto com o SCM, ele não pode ser cobrado separado. Você não pode vender internet sem o serviço de conexão hoje. Eles estão entendendo dessa forma. E apesar de alguns advogados ou associações entrarem e terem liminar para poder trabalhar fazendo a segregação entre SCM e SVA e SCI, na verdade, esse assunto ainda não é um assunto que foi julgado definitivamente. Então você precisa entender que se você quiser trabalhar com a segregação de SVA e SCI, você precisa entender os riscos desse trabalho. Se você vai contratar um advogado, se você vai entrar com ação, se você vai se juntar a alguma associação que já tem uma liminar para trabalhar com SCI, enfim, o importante é você entender o que é o SM e o que é o SCI. Acredito que isso já tenha, essa segregação tenha ficado claro para você. Agora eu vou falar agora dos outros tipos de SVA, que são produtos aleatórios que são embutidos no plano de internet, né? Os famosos combos. Então às vezes você vai contratar a internet e você vai ganhar uma plataforma de streaming de vídeo, uma plataforma de streaming de música, uma plataforma de cursos online, livros, né? Alguns provedores, alguns serviços em geral entregam livros junto com o seu plano e eles também são chamados de SVAs. Qual que é a diferença desses SVAs? A maioria deles são tributados pelo ISS, tá? Então, entendendo a diferença entre o SVA, que seria o SCI, e os SVAs, que seriam os APPs, planos combos que são montados pelos provedores, para você saber se vale a pena ou não você segregar o teu faturamento, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, um cálculo que eu fiz. Considerei uma empresa que fatura R$200 mil por mês. Como ela fatura R$200 mil por mês, ela tem um faturamento dos últimos 12 meses de 2.400.000. Então, se a empresa, o provedor, faturar 100% de serviço de SCM, tirar a nota de telecomunicações e for calculado com o ICMS, o DAS dela seria no valor hoje de R$ 28.111,33, uma alíquota de 14,06%. Se esse mesmo provedor, desse mesmo faturamento, ele dividisse o faturamento dele entre 50% SCM e 50% SCI, Serviço de Comunicação Multimídia, o DAS dele sairia no valor de R$ 24.539,39, que daria uma alíquota final de 12,27%. Então nós teríamos, nesse caso, uma economia de R$ 3.500 em média. Por quê? Justamente porque o SCI ele não é tributado pelo ICMS e nem pelo ISS. Então a coluna desses impostos ela é excluída lá da divisão do DAS. Então o DAS fica mais em conta, porém considere os riscos que eu mencionei anteriormente. Agora vamos para os outros SVAs, aqueles apps que são entregues de streaming, enfim, e que eles são tributados pelo ISS, que é o Imposto do Serviço, que é municipal. Então o mesmo provedor faturaria de DAS R$ 28.111,33, né? Se ele faturar 100% SCM. Se ele fosse dividir o faturamento dele 50% SCM e 50% esses outros SVAs tributados pelo ISS, o cálculo do DAS dele daria R$ 29.820,66, uma alíquota então de 14,91. Então ele ia pagar mais aí aproximadamente R$ 1.700 de imposto. Por quê? Diferente de quando o provedor está fora do Simples, o ICMS, como eu disse, ele tem alíquotas de 17% a 22%. O ISS, que é o imposto municipal, ele tem alíquota de 2% a 5%. Então, fora do Simples, esses impostos são totalmente diferentes. O ICMS ele é muito mais alto que o ISS. Porém, dentro do Simples Nacional, quando o serviço ele tem ICMS, no caso do serviço de comunicação,
ele sai mais em conta do que o ISS. Então você dividir o seu faturamento do provedor entre serviço tributado pelo ICMS, que é o SCM, e serviço tributado por ISS, que é apps, suporte avançado ou qualquer outro tipo de serviço tributado pelo ISS, hoje tributariamente não é vantajoso. Você vai pagar uma carga tributária maior. Só o SCI, que no caso daria uma pequena economia para você por conta dele não pagar nem o ICMS nem o ISS. Então, se agora você entendeu, né, se vale a pena para você ou não segregar a receita do seu provedor de internet entre SVA e SCM, se você vai usar o SCI, se você não vai usar o SCI, ok. Agora você pode então decidir considerando os riscos e os valores que você tem. Lembrando que tudo isso precisa ficar muito bem amarrado no teu contrato de prestação de serviço, que vai ser o tema de um próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte o meu vídeo e inscreva-se no meu canal.